Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rebeca, aluna da Medicina, que auxilia aqui na monitoria de Anato 1 para o curso de Odontologia da UERJ. Vamos conversar hoje sobre o sistema geniturinário, tá bom, pessoal? Principalmente o sistema urinário e depois o sistema genital masculino. O sistema urinário, a principal função dele é a filtração do nosso sangue, e aí não só a filtração, como outros processos como secreção, excreção e reabsorção. De quê? Dos produtos gerados a partir do nosso metabolismo energético, tá bom? E aí, por que é importante a combinação desses processos aqui que eu citei? Porque é a partir deles que a gente consegue chegar ao estado de homeostasia. Lembrando a vocês que homeostasia é o estado no qual as nossas funções fisiológicas acontecem adequadamente, beleza? E aqui, por que é importante essa filtração, esse equilíbrio de nossos fluidos corporais, esse equilíbrio sanguíneo? É porque é importante que haja a regulação do nosso pH sanguíneo, lembrando a vocês que existe uma faixa estreita de pH, na qual as nossas funções celulares ocorrem adequadamente. Outro também é o equilíbrio hidroeletrolítico. O que seria esse equilíbrio hidroeletrolítico? Diz respeito ao balanço de água corporal, ou seja, a água total do nosso corpo, e os eletrólitos, que são principalmente o sódio e o potássio. E aí, por que é importante esse equilíbrio hidroeletrolítico? Porque ele está envolvido principalmente na manutenção da nossa pressão arterial, tá bom? E também na função neuronal, lembrando que esses eletrólitos sódio e potássio são importantes para a função neuronal. E por último, a excreção de escórias nitrogenadas. O que são essas escórias nitrogenadas? São a amônia, a ureia e o ácido úrico, que são produtos gerados a partir do metabolismo de proteínas, beleza? E aí, quais são os órgãos formadores, né, que compõem esse sistema? São os nossos rins, que são os órgãos que produzem, que formam a urina, e o restante a gente pode chamar de vias urinárias, que essas vias urinárias são compostas pelos nossos ureteres, a bexiga e a uretra. Começando aqui falando sobre os nossos rins, é um órgão par, temos dois, né? Eles têm um formato oval ou um formato em feijão, você também pode encontrar falando dessa forma. São abdominais, estão no nosso abdômen, mais precisamente no nosso retroperitônio. E ele apresenta a função principal de filtração do nosso sangue. Outra função adicional do rim é uma função endócrina. Essa função endócrina é atribuída porque o rim produz essa enzima aqui, ó, chamada de renina. A renina, ela controla a secreção de aldosterona. E a aldosterona, ela participa ativamente da manutenção da pressão arterial. Já a eritropoetina é um hormônio. Esse hormônio, ele vai agir nas células da nossa medula óssea, estimulando e maturando as nossas hemácias, que nesse momento, né, antes da função, né, antes da ação da eritropoetina, elas são hemácias jovens, ou seja, elas precisam passar por um processo de maturação para que elas cheguem à função delas, ok? Aqui, falando sobre os nossos rins, eles são dois, né, como eu havia falado, eles têm um polo superior e um polo inferior, apresentam uma face anterior e uma face posterior, né, para trás, e além disso, uma margem lateral e uma margem medial. E aqui, ó, na imagem B, ó, vista anteromedial, a gente consegue ver que ele tem uma reentrância ou uma fissura. E é nesse local de reentrância e fissura que entram os componentes do nosso pedículo renal. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre eles, tá bom? O nosso parênquima renal, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui mais precisa para essa imagem D. A gente consegue ver aqui, ó, que a periferia do rim, ela é bem esbranquiçada. Essa periferia recebe o nome de córtex renal.
E a gente consegue perceber também que esse córtex, ele emite uns prolongamentos. Esses prolongamentos, ó, da mesma corzinha do córtex, são chamados de colunas renais, tá bom? E a gente consegue perceber nessa imagem também que entre as colunas renais nós temos outras formações aqui mais coradas. Essas formações aqui recebem um nome de pirâmides renais, tá bom? Essas pirâmides renais, gente, elas têm o vértice delas voltado para o sistema coletor, tá bom? Aí aqui, ó, a pirâmide renal. Esse vértice delas também pode ser chamado de papila renal, que seria, gente, uma parte de transição da medula para o sistema coletor. E aqui, falando do sistema coletor, ele é formado pelos cálices menores, os nossos cálices maiores, pelve renal e ureter, tá bom? Aqui, falando mais um pouco sobre a parte prática dos rins, falei para vocês, né, que a região mais periférica do rim é chamada de córtex renal. Parte da medula renal é formada pelas nossas pirâmides renais. As pirâmides têm o vértice voltado para o sistema coletor, e essa parte de transição das pirâmides renais para o cálice menor é chamado de papila renal, tudo bem? E aí, após a papila renal, temos o cálice menor. Esses cálices menores, eles se unem formando um cálice maior. Esses cálices maiores continuam numa região situada aqui, ó, dilatada, que a gente chama de pelve renal. E essa pelve renal, ela vai se afunilando e formando o nosso ureter, tá bom? Chamando a atenção para vocês aqui, em vermelho, entrando aqui no rim, nós temos a artéria renal, em azul, a nossa veia renal, tudo bem? Junção ureteropélvica, seria mais ou menos aqui, essa junçãozinha aqui, junção do ureter com a pelve, seria aqui mais ou menos. E é isso, vamos passar. Aqui, ó, mostrando para vocês que o rim, gente, ele é recoberto por uma cápsula fibrosa. Ela está bem apresentada nessa imagem da esquerda. Na imagem central, nós temos aqui marcado com os alfinetes a região do córtex. E na imagem da direita, nós temos marcado o nosso cálice menor. Aqui, a imagem da esquerda, marcado cálice maior. Na imagem central, nós temos marcado a pelve renal. Na imagem da direita, marcando a pirâmide renal. Pirâmide renal, lembrando, compõe a medula renal, tá bom? Aqui à esquerda, mostrei mais uma vez aqui para vocês, veia em azul e artéria em vermelho, veia e artéria renal. E aqui na imagem da direita, marcada aqui com essa pinça, gente, a gente tem os componentes do pedículo renal. E aí, o que forma os componentes do pedículo renal? São a artéria e a veia renal, os ureteres, né, o ureter, e os vasos linfáticos. Aqui vamos começar a falar sobre os ureteres. A gente vê aqui que eles são parte da pelve renal que vai se afunilando e descendo, formando o ureter. Eles são ductos musculares, né, ductos cilíndricos musculares, tem cerca de 25 a 30 centímetros de comprimento. Também tem um trajeto retroperitoneal, né, assim como o rim também é retroperitoneal. E aí, por eles terem uma extensão, um trajeto grande, eles foram divididos em algumas partes. E aí nós temos a parte abdominal, a parte pélvica e a intramural. A abdominal compreende toda a região do abdômen, a parte pélvica quando atravessa aqui a abertura pélvica superior, e a intramural já seria a parte correspondente à bexiga urinária, tá bom?
E o que mais que a gente tem que destacar em relação aos ureteres? É que durante o trajeto deles, eles apresentam algumas áreas de constrição, ou seja, são áreas que têm um calibre menor. E aí, por que é importante a gente falar sobre essas áreas de constrição? É porque nessas áreas, onde normalmente os cálculos renais podem ficar retidos, ou seja, eles formam-se aqui no sistema coletor, nos cálices, e aí eles começam a descer. Quando chega nessa parte de constrição, eles, se eles forem cálculos grandes, eles acabam ficando retidos no ureter, tá bom? E são 3 regiões, são 3 locais de constrições: a junção pielo-ureteral, na flexura pélvica e na junção intramural. Bexiga. Bexiga é uma víscera oca, ou seja, ela não tem nada preenchendo ela por dentro quando está vazia, né? Que nós sabemos que elas recebem a urina aqui por meio dos ureteres. A função principal dela é o armazenamento temporário da urina, tá bom? Lembrando que ela tem um formato, uma posição e um tamanho que ele muda de acordo com o conteúdo dela. Se ela estiver mais cheia, ela fica de um estado, numa posição; se ela estiver menos cheia, em outro; se ela estiver vazia, ela fica em outro, tudo bem? Ela é formada, as paredes da bexiga, por um músculo. Esse músculo é chamado de músculo detrusor. E outra parte importante também dela é que ela tem uma parte aqui, a parte final dela, gente, é formado pelo esfíncter interno da uretra. E aí, lembrando que esse esfíncter interno da uretra é uma região, é um esfíncter involuntário, tudo bem? Aqui mais uma vez a bexiga. E aí a parte prática dela a gente pode destacar que ela tem um ápice, região superior. Ela tem um colo, que seria essa região aqui do ósteo da uretra, seria essa região aqui, ó, adjacente. Ela apresenta um fundo, esse fundo é póstero-inferior, que eu mostrando para vocês na parte de trás. E essa região entre o ápice e o colo a gente chama de corpo da bexiga. Outras partes também da bexiga que a gente tem que eu posso chamar a atenção para vocês é que ela apresenta 3 ósteos. 2 ósteos sendo os ósteos dos ureteres, e o ósteo aqui inferior é o ósteo interno da uretra, tá bom? E aí a gente vê que essa região, ela forma, essa região compreendida entre esses 3 ósteos, uma região que a gente chama de trígono da bexiga. A uretra é um tubo que vai estabelecer a comunicação, né? Vai levar à eliminação da urina. E aí, lembrando a vocês que ela é diferente nos 2 sexos. No sexo masculino, ela é um trajeto comum à micção e à ejaculação, enquanto da mulher tem a função só miccional, tá bom? É o último segmento das vias urinárias. E agora aqui vamos começar a conversar sobre o sistema genital masculino. O sistema genital masculino, a função principal é a reprodução da espécie, tá bom? E aí, ele apresenta algumas divisões de acordo com a embriologia e uma divisão de acordo com a função. De acordo com a embriologia, pode ser dividido por sexo genético, XY, sexo gonadal ou gonádico é testículo, genitália interna. O que forma a genitália interna? Ductos deferentes, epidídimo, vesículas seminais e ductos ejaculatórios. E a genitália externa, formada pelo pênis, escroto e próstata. Já em relação à divisão funcional, nós temos aqui, ó, dividido em vias condutoras dos gametas, que são regiões de túbulos, ó, túbulos e ductos dos testículos, o epidídimo, os ductos deferentes, o ducto ejaculatório e a uretra. O órgão copulador é o pênis e as glândulas anexas, próstata, vesículas seminais e glândulas bulbouretrais. E também nós chamamos aqui atenção para as estruturas eréteis, que essas estruturas eréteis são as estruturas eréteis do pênis, tá? O órgão copulador, e aí nós temos os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Nessa imagem aqui, eu chamando a atenção para vocês, ó, nós temos aqui o sistema genital masculino completo dissecado,
Nessa foto da esquerda, eu chamei a atenção aqui com círculos vermelhos para algumas estruturas, começando aqui, ó, pela estrutura 17, é o nosso testículo, a estrutura 16, demarcando a cabeça aqui do epidídimo, a estrutura 14, ó, a gente vê que é um ducto, é o ducto deferente, tá bom? Estrutura 2, bexiga urinária. Estrutura 5 é o ducto ejaculatório, tá bom? Estrutura 7, próstata. Estrutura 10, um dos corpos cavernosos. E a 11, o corpo esponjoso, tá bom? Aqui do outro lado, já uma visão lateral, nós temos também as mesmas estruturas demarcadas, tudo bem, né? Mas para vocês observarem. Vamos começar agora aqui a falar sobre cada um deles. Vamos começar aqui falando sobre os testículos. Função principal do testículo é a espermatogênese, é no testículo que ocorre a formação dos espermatozoides, e também ele é responsável pela produção de testosterona. E a testosterona, então, ela é responsável pelo aparecimento de caracteres sexuais secundários nas pessoas de sexo masculino. E aí, o que são esses caracteres? Produção de pelos em regiões específicas, né? Região genital, região de barba, tá bom? A virilização, ou seja, o crescimento, principalmente do pênis, e também nos meninos responsável por tornar a voz mais grave. Eles apresentam um formato ovoide, eles estão contidos dentro da bolsa escrotal. São órgãos, ó, que eles apresentam lóbulos, são divididos aqui, ó, por septos. E é nesses lóbulos que a gente tem os túbulos seminíferos, que é o túbulo no qual ocorre a espermatogênese propriamente dita. Em verde aqui, ó, eles são recobertos, ó, o testículo é recoberto por uma túnica, que recebe o nome de túnica albugínea. E é isso, né, sobre os testículos. Vamos passar. Epidídimo. Deixa eu voltar aqui, ó. Só para mostrar aqui para vocês que o epidídimo é essa estrutura aqui. É esse órgão aqui, ó. Mostrando, gente, que ele está acima do testículo. Ele tem uma relação bem íntima dos testículos. E tem esse formato aqui em C. Aqui a gente consegue ver também, ó, em 7. Tem o formato C. Na margem, está situado na margem posterior do testículo. Ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. E também é dividido em lóbulos, tá? Quando a gente faz um corte nele, a gente consegue ver que ele também é lobulado, assim como o testículo, tá? Ducto deferente, gente. Ducto deferente é um tubo, um ducto, né? Apresenta cerca de 30 centímetros de comprimento e ele é a continuação da cauda do epidídimo. E aqui, ó, a cauda do epidídimo, ela continua se tornando o ducto deferente. E ele termina unido ao ducto da vesícula seminal e formando o ducto ejaculatório, que a gente vai falar mais para frente. Aqui, gente, ducto ejaculatório. Vou mostrar aqui nessa imagem para vocês, é uma imagem em corte, tá? Um corte sagital mediano, ó, dessas estruturas. E a gente consegue ver aqui, ó, bexiga, atrás da bexiga, vesícula seminal. E aí vamos falar aqui, ó, mostrar para vocês o ducto ejaculatório. Aqui em cima, ó, o finalzinho do ducto deferente, entrando na vesícula seminal. E aí ele se continua atravessando, ó, a próstata. E essa continuação aqui, ó, é o ducto ejaculatório. Ele atravessa a próstata e termina na porção prostática da uretra, tá? Uretra masculina, como eu havia falado, ela é comum, é um trajeto comum à micção e à ejaculação. Ele começa aqui, ó, no ósteo interno da uretra, lá na bexiga, e desce, terminando aqui, ó, na glande. Ela atravessa a próstata, o assoalho da pelve, o pênis, termina no ósseo externo da uretra, como eu falei. E aí, ó, ela tem um trajetão, e esse trajeto ele foi dividido em algumas partes, ou seja, a uretra masculina ela pode ser dividida em 6 partes. Intravesical, dentro da vesícula, a parte prostática,
a membranosa, a bulbar, na região aqui do bulbo do pênis, a peniana e a glandar, na região da glande. A peniana também pode ser chamada de esponjosa, tá bom? Percorre aqui todo o corpo esponjoso e termina na região da glande. A parte prostática apresenta os colículos seminais, do qual desemboca os ductos ejaculatórios. E aqui, ó, a gente consegue perceber que na região da glande ela tem uma dilatação. Essa dilatação é chamada de fossa navicular. Vesículas seminais. São vesículas que estão aqui, ó, na região posterior inferior da bexiga. Sua extremidade é estreitada, ó, a gente consegue ver, formando o ducto excretor. E esse ducto excretor se une ao ducto deferente. Ó, a gente consegue ver aqui, ó, testículo, epidídimo. Aí a cauda do epidídimo dando início ao ducto deferente. O ducto deferente vem, percorre todo esse caminho aqui e adentra na vesícula seminal. Dentro da vesícula seminal, forma o ducto excretor, e esse ducto ele se prolonga por dentro da vesícula seminal, chegando até a próstata, formando o ducto ejaculatório, tá bom? A secreção dessas glândulas faz parte do líquido seminal e parece ter um papel importante na ativação dos espermatozoides. Próstata é um órgão ímpar na parte embaixo, logo abaixo da bexiga, a gente consegue ver bem aqui nessa imagem. Ele está situado na pelve, tá bom? Apresenta o tecido muscular liso e tecido fibroso e tem a parte de glândula. Ela produz uma secreção, e essa secreção vai fazer parte do sêmen, junto com a secreção da vesícula seminal, tá bom? A secreção dela é lançada na parte prostática da uretra, por meio dos ductos prostáticos, conferindo o odor característico ao sêmen. Apresenta uma base anterior, aqui é um ápice, lóbulos, ela tem 3 lóbulos, tá bom? E o que é importante aqui, para eu ressaltar com vocês sobre a próstata, é porque devido a essa relação íntima que ela tem com a bexiga, não sei se vocês já ouviram falar sobre hiperplasia prostática ou câncer de próstata. Essas duas condições clínicas, gente, elas levam a um aumento da próstata. E aí o que acontece é que por ela ter essa relação íntima e ela também ser um trajeto da urina, quando ela cresce muito, ela pode acabar levando a retenção de líquido na bexiga, retenção urinária, tá? Porque imagine aqui comigo, ela vai crescendo, crescendo, ao ponto de quase fechar essa luz aqui, ó, esse trajeto da uretra, tá bom? Glândulas bulboureterais, elas têm um formato redondo, estão situadas próxima à parte membranácea da uretra. E a gente consegue ver aqui, ó. Isso aqui, gente, essa foto é uma foto que a gente está vendo por trás, tá? Uma vista posterior. Aqui, ó, bexiga, vesículas seminais, próstata. E aqui atrás, as glândulas bulboureterais. A secreção dela é responsável por lubrificar a uretra, tá bom? E essa secreção ela desemboca na uretra esponjosa. E aqui o pênis, tá bom? Pênis, o órgão copulador do sistema genital masculino. Normalmente ele é flácido, mas ele fica túrgido. Como é que acontece essa turgidez que leva à ereção? Os vasos desse órgão eles se dilatam, levando a um aumento de sangue, tá bom? Eu vou explicar melhor aqui para vocês. O pênis ele é formado por 3 corpos, 2 corpos cavernosos e um esponjoso. E a gente consegue ver aqui, ó, nessa imagem aqui da direita, aqui é um corte transversal, tá? Do pênis. E aqui, ó, em 32, eu destaquei para vocês, ó, um corpo esponjoso, outro corpo esponjoso. Aqui em 11, nós temos o corpo... Gente, desculpa. Em 32 são os corpos cavernosos, tá bom? Perdão. E em 11 nós temos o corpo esponjoso. Também chamei a atenção aqui, ó, 26, o ósseo da uretra.
tá? E aí, o que acontece? Quando ocorre uma excitação sexual, leva uma dilatação dos vasos, das artérias que irrigam esse órgão. E aí enviam bastante sangue para esses corpos. E aí é que acontece a ereção, tá bom? Esses corpos estão completamente preenchidos por sangue. A gente consegue ver que ele tem como se fossem espacinhos, umas trabéculas, tá? Os corpos são fixados no osso da bacia, no isco e no pubis. O corpo esponjoso, ele apresenta duas dilatações. Aí aqui, ó, a gente consegue ver, ó, nessa imagem da esquerda, que essa dilatação mais distal do corpo esponjoso é a chamada de glande, e essa dilatação mais proximal, mais próxima à raiz do pênis, é chamada de bulbo do pênis. Gente, então é isso que eu tinha para conversar com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá? No WhatsApp ou passar para os outros monitores. Eu espero que tenha sido proveitoso e que vocês tenham conseguido aprender as funções e quais são os órgãos que compõem o sistema geniturinário, tá? E é isso, obrigada pela atenção. Um beijo.